Você é tão mente fechada. E daí se eu durmo com meu colega de trabalho? Minha namorada zombou dizendo que queria liberdade. Então eu dei toda a liberdade a ela ao ir embora. 2 semanas depois ela voltou chorando, grávida e sem dinheiro. A liberdade dela virou desastre. Olá Reddit, eu estive guardando essa história por um tempo e achei que finalmente era hora de compartilhar. Digamos que é sobre o que acontece quando alguém confunde liberdade com desrespeito e como ir embora às vezes pode ser a decisão mais inteligente que um cara pode tomar. Não estou procurando simpatia, só achei que alguns de vocês poderiam apreciar a lição sobre paz em vez de caos. Eu, Steve, homem de 27 anos, conheci Cassandra, mulher de 26 anos, no jantar de aniversário de um amigo em comum, um daqueles lugares na cobertura com luzes penduradas e aperitivos caros. Ela chegou falando rápido, rindo mais alto do que todo mundo e de algum jeito chamou a atenção de todos sem esforço. Lembro que pensei que ela tinha energia de protagonista, não de um jeito constrangedor, mas como se ela realmente acreditasse que o mundo era o palco dela. Começamos a sair logo depois daquela noite. Nosso relacionamento tinha aquele brilho inicial em que tudo parece um compilado de melhores momentos. A gente aprontava enquanto cozinhava juntos, queimava metade da comida, ria disso e depois comia cereal no chão. Eu gostava do fato de que ela tornava qualquer coisa divertida, fazer compras, noites de cinema, até trânsito. Eu era o cara prático e ela vivia me zoando por isso. Funcionava porque nós dois aproveitávamos nossas diferenças. Ela chegava em casa falando sobre o projeto de arte mais recente e eu realmente ouvia, ajudava a montar molduras ou carregar materiais. Eu sou solucionador de problemas por natureza, se algo quebra eu conserto e, por um tempo, achei que era isso que ela gostava em mim, a estabilidade, o jeito como eu deixava tudo menos complicado. Nós conseguimos um apartamento pequeno juntos por volta de um ano de namoro, não era nada chique, mas tinha personalidade. Naquela época eu achava que estávamos firmes, falávamos sobre viagens futuras, talvez arranjar um cachorro, coisas pequenas. Cassandra estava fazendo mais trabalhos de design freelance e eu focava nos meus próprios projetos. Parecia fácil, até deixar de parecer. A mudança começou depois que ela conseguiu um novo emprego em uma agência criativa e no início soou ótimo, mais salário, clientes maiores, lembro que fiquei orgulhoso dela. Mas a mudança veio rápido. Na primeira semana, ela chegava em casa falando dos colegas de trabalho como se fossem profetas. Eles são tão conectados, ela disse uma vez enquanto rolava o celular, eles realmente vivem de forma intencional, eles não se escondem atrás de regras. Eu disse legal, mas perguntei se eles também cumpriam prazos de forma intencional. Ela não riu, isso foi novo. Depois vieram as palavras de efeito, toda a conversa começou a soar como um podcast de autoajuda, alinhamento, energia, expressão autêntica. Ela começou a ir a encontros após o trabalho, essas sessões de brainstorming na cobertura que pareciam mais encontros sociais. Eu não liguei no começo, nunca fui o tipo ciumento, mas um nome continuava aparecendo, Lucas. Lucas diz que você não encontra propósito se estiver perseguindo segurança, ela disse uma noite durante o jantar. Lucas parece desempregado, respondi. Ela me olhou como se eu tivesse insultado algum líder espiritual. Aparentemente Lucas era o diretor criativo dela, 30 e poucos anos, tatuado, vive autenticamente. O que pelo que entendi significava que ele usava cachecóis dentro de casa e tinha opiniões fortes sobre monogamia. Comecei a notar pequenas mudanças na maneira como ela falava, o jeito que revirava os olhos quando eu dizia coisas como vou comprar mantimentos depois do trabalho. De repente responsabilidade era previsível, planejamento era limitante. Eu não me ofendi, só notei a ironia de alguém que não conseguia organizar a própria caixa de entrada me chamar de rígido. Uma noite ela voltou tarde de um desses encontros criativos, largou a bolsa, tirou os sapatos e disse, você não imagina o quão mente aberta todo mundo é lá, eles realmente vivem em vez de só sobreviver. Eu disse, então eles são pobres. Ela suspirou, você é tão defensivo. Mas eu não era. Eu estava observando, é isso que eu faço. Eu não grito, não jogo pratos, eu apenas observo padrões. E os dela estavam mudando rápido. Em poucas semanas ela parou de me incluir nos planos dela. Se eu perguntava o que ela faria no fim de semana, ela dizia, não sei, só quero deixar fluir. Se eu lembrava que tínhamos reservas para jantar, ela dizia, não vamos nos limitar. No começo tentei encontrar um meio termo, dei espaço, deixei ela fazer o que queria, mas quanto mais liberdade ela pegava, menos presente ela ficava. Ela mexia no celular durante nossas conversas, rindo de mensagens de colegas que eu nem conhecia. Quando eu perguntava o que era engraçado, ela dizia piada interna.
A parte que mais me pegou não foi a distância, foi a arrogância, como se ela tivesse descoberto um novo nível de existência e eu fosse só um cara comum agarrado à estrutura. Eu não discuti, só fiquei quieto, deixei ela ter o palco porque aqui está a verdade. Quando alguém começa a te tratar como se você fosse o problema por ser consistente, geralmente é porque essa pessoa já está planejando uma saída. Eu não precisava de provas, eu via no jeito como ela olhava através de mim enquanto falava. E foi aí que percebi, você não pode competir com alguém que está namorando uma plateia. Aprendi isso rápido. Uma semana depois dessa realização, Cassandra começou a me tratar como figurante no documentário pessoal dela. Ela ainda estava fisicamente por perto, mas mentalmente estava em outro lugar, provavelmente criando o próximo capítulo da jornada de autodescoberta dela. Saímos para almoçar num domingo e ela recuou quando tentei segurar a mão dela do outro lado da mesa. Você não precisa fazer isso, ela disse. Eu franzi a testa. Fazer o quê? Dar as mãos em público? É performático. Performático, repeti, como respirar. Ela revirou os olhos, você não entende, não é autêntico se for forçado. Eu me recostei, então carinho agora é falso, entendi. Esse foi o início da fase de autenticidade dela. De repente tudo tinha que passar pelo teste invisível de pureza dela, elogios eram validação superficial, afeto físico era condicionamento social e planejar encontros era restringir a espontaneidade. Uma noite ela chegou do trabalho radiante, dizendo que Lucas fala que monogamia é só um construto. Eu disse sim, um construto que manteve a humanidade viva, mas continue. Ela nem sorriu, só disse, você é tão defensivo, Steve, tudo bem se você não está pronto para evoluir, certo? Por que nada diz ter evoluído como um homem de 30 e poucos anos pregando liberdade para seus funcionários? Eu disse isso voltando ao meu laptop. Parei de fazer perguntas depois das primeiras desculpas, não porque eu não me importava, mas porque eu não queria dar outra oportunidade para ela bancar a filósofa. Cada pergunta virava uma palestra, então deixei ela falar até se perder nos próprios círculos. As próximas semanas foram assim, eu chegava em casa, ela estava no sofá rolando o celular, meio ouvindo enquanto balançava a cabeça. Eu perguntava como foi o dia, ela murmurava algo sobre se sentir desconectada da versão antiga dela, depois saía para clarear a mente. No começo eu tentei, cozinhei o prato favorito dela, tentei planejar uma viagem de fim de semana, até comprei móveis novos para o apartamento. Ela entrou, olhou ao redor e disse, você está tentando demais. Foi aí que algo clicou. Percebi que eu era o único ainda no relacionamento, então parei de correr atrás. Meu esforço foi de 100 para 0 da noite para o dia. Eu não fiquei frio, só parei de bancar terapeuta para alguém que nem queria se curar. Eu respondia às mensagens curtas dela com respostas ainda mais curtas. Quando ela suspirava dramaticamente durante conversas, eu acompanhava o silêncio. Uma noite ela explodiu, você é emocionalmente indisponível. Eu ri. Engraçado vindo de alguém que está espiritualmente em todos os lugares, mas fisicamente em lugar nenhum. O rosto dela se contorceu. Nossa, você acha que é melhor do que todo mundo porque não sente as coisas profundamente. Eu ergui uma sobrancelha. Não, eu só não confundo caos com profundidade. Isso calou ela. A tensão entre nós ficou espesso o suficiente para quase dar para sentir o gosto. Finalmente, uma noite, enquanto ela estava meio distraída com o celular, eu falei direto. Se você terminou esse relacionamento, apenas diga, assim acabamos agora. A cabeça dela levantou na hora. O quê? Não, eu não quero terminar. Tem certeza? Porque isso parece um longo trailer de término e eu não quero alimentar isso. Ela largou o celular, a voz tremendo só o suficiente para parecer humana de novo. Steve, eu te amo. Você só está, sei lá, tornando isso mais difícil do que precisa ser. Então pare de agir como uma estranha, eu disse calmamente. Volte ao normal. Ela piscou, confusa. Normal. Sim, aquilo que éramos antes de você começar a pegar conselhos espirituais de pessoas que não conseguem pagar o próprio aluguel. Ela franziu o rosto. Você simplesmente não entende. Eu incline a cabeça, sorrindo de leve. Você tem razão, eu não entendo o delírio. Pronto. Ela pegou as chaves e saiu, batendo a porta como se tivesse provado algum ponto. Na manhã seguinte, acordei com o story dela no Instagram, uma foto borrada do nascer do sol com a legenda curar não é linear. Eu ri. Lealdade também não, murmurei enquanto passava o café. Daquele dia em diante ela mal falava comigo, a não ser sobre aluguel ou logística.
Parou de me chamar de amor, passou a me chamar de Steve. Você ficaria surpreso com a rapidez com que alguém passa de amor da minha vida para o cara com quem moro. Uma noite ela chegou tarde de novo, cantarolando. Eu estava no sofá com a TV no mudo e o laptop aberto. Ela congelou quando me viu acordado. Oi, disse suavemente, testando o terreno. Eu assenti. Oi. Ela ficou parada perto do corredor, como se quisesse começar um discurso, depois suspirou e foi para a cama. Sem beijo, sem boa noite, só silêncio. Foi quando percebi completamente, a mulher por quem me apaixonei não estava mais ali, só o eco dela fingindo que estava perseguindo algo maior do que nós. Cassandra costumava rir com o rosto inteiro, costumava transformar dias comuns em algo memorável. Agora tudo que ela dizia soava como um monólogo ensaiado para desconhecidos. Sentado naquele apartamento silencioso, percebi algo que muitos homens demoram demais para entender. Às vezes a pessoa que você sente saudade não é ela, é quem ela fingiu ser antes de começar a atuar. A mulher que eu amei não existia mais, só o ego que ela colocou no lugar. Uma semana depois, ela apareceu no apartamento como se tivesse um monólogo de filme ensaiado na cabeça. Entrou calma, calma demais, usando aquela expressão falsa de paz que as pessoas fazem quando já tomaram uma decisão ruim e estão tentando vendê-la como crescimento. Podemos conversar? Ela perguntou, colocando a bolsa na mesa. Eu pausei meu programa e mutei a TV, claro, parece que você andou praticando alguma coisa. Vai em frente. Ela respirou fundo, sentou na minha frente e cruzou as mãos como se fosse liderar um seminário. Tenho pensado muito sobre nós, sobre o amor e o que significa realmente amar alguém. Eu me recostei. Esse é normalmente o discurso que as pessoas usam antes de dizer algo estúpido. Ela franziu a testa. Estou falando sério, Steve. Percebi que o amor verdadeiro não é sobre controle ou posse, é sobre liberdade, deixar um ao outro explorar, evoluir, não manter o outro preso a regras antigas. Regras antigas, repeti. Você quer dizer compromisso? Não é sobre traição, ela disse rapidamente, como se tivesse ensaiado essa frase. É sobre honestidade, maturidade emocional, permitir que a atração exista sem culpa. Tradução, eu disse. Você quer permissão para fazer o que quiser e ainda me ter por perto quando estiver entediada. Ela balançou a cabeça com aquele olhar paciente e condescendente que me dava náuseas. Você está distorcendo, isso é sobre transparência. Lucas e eu temos conversado muito sobre isso, ele diz, eu levantei a mão. Pare. Não termine essa frase com Lucas diz ponto. Ela hesitou, mas continuou mesmo assim. Se você realmente me amasse, deixaria eu sair com o Lucas só para ver no que dá. Não precisa significar nada, é só parte de me encontrar. Eu encarei ela, calmo como pedra. Então acho que eu não te amo o suficiente. O rosto dela congelou. Essa não era a resposta que ela esperava. Ela achou que eu fosse gritar, discutir, implorar em vez disso. Eu apenas olhei para ela como se ela tivesse pedido minha senha da Netflix depois de quebrar a TV, o quê? Ela disse baixinho. Você me ouviu, respondi. Se amor significa ver você explorar outros homens, pulando de um para outro, então sim, eu não te amo desse jeito. Ela piscou rápido, a confusão virando irritação. Você está sendo tão rígido, Steve, está agindo como se me possuísse. Eu dei um meio sorriso. Você não pode possuir o que já pertence às mensagens diretas de todo mundo. O queixo dela caiu. Nossa, isso é baixo. Não, eu disse ainda calmo, baixo é pedir permissão ao seu namorado para trair educadamente. Ela cruzou os braços. Você é inseguro. Eu ri uma vez. Não, só sensato demais para participar do seu projeto em grupo sobre iluminação. A voz dela subiu um pouco. É por isso que as pessoas não conseguem crescer juntas, você bloqueia qualquer coisa nova. Nova? Perguntei. Você quer dizer repetir todas as ideias superficiais que um cara de cachecol te disse enquanto bebiam kombucha? Ela lançou um olhar mortal. Você está zombando de mim. Eu assenti. Sim, porque é engraçado você agir como filósofa quando tudo que fez foi decorar a playlist de término do seu colega. Ela se levantou e começou a andar, gesticulando como se estivesse no palco. Você simplesmente não entende, eu preciso me encontrar, preciso descobrir quem sou fora de você. Legal, eu disse, só não se perca achando que vou estar esperando quando terminar. Ela parou, surpresa de novo. Então é isso? Você vai simplesmente desistir? Inclinei a cabeça.
Você é quem está pedindo para namorar outra pessoa enquanto me mantém de reserva. Não estou desistindo, estou deixando você ter o que quer sem me arrastar junto. Ela franziu a testa tentando inverter a situação. Você está com medo, você acha que deixar ir significa perder controle. Eu sorri. Você acha que dormir com o gêmeo espiritual do seu chefe significa empoderamento. Cada um lida com a vida como pode. O rosto dela ficou vermelho. Você é impossível. Na verdade, eu disse me levantando, eu só estou cansado de ser testado em lealdade enquanto você faz audição para Iluminação Ana. Por um segundo pensei que ela fosse realmente pedir desculpas, mas não, Cassandra não foi feita para a responsabilidade. Em vez disso, ela endireitou os ombros como se estivesse entrando em uma cena. O amor de verdade não aprisiona as pessoas, ele as liberta. Sim, eu disse abrindo a porta para ela, liberta tipo desempregado, você vai entender um dia. Ela pegou a bolsa como se segurasse orgulho em vez de tecido. Você vai se arrepender disso, ela disse com a voz tremendo entre raiva e desespero. Eu sorri, calmo como sempre. Duvido. Não me arrependo de remover confusão da minha vida. Ela bufou, saiu andando como se estivesse fazendo uma saída dramática em câmera lenta e fechou a porta mais forte do que precisava. O eco ficou no ar por um segundo e sumiu. Eu não corri atrás, não mandei mensagem, não postei nada enigmático. Apenas sentei de volta no sofá, peguei o controle e tirei o mudo da TV. A paz que preencheu o cômodo parecia oxigênio depois de meses de ruído. Por um tempo fiquei apenas ali absorvendo tudo. Aquele silêncio não era vazio, era liberdade, do tipo que ela fingia querer mas nunca entendeu. Pessoas como Cassandra acham que são corajosas porque quebram coisas para se encontrar, mas a verdade é que é fácil destruir o que você não respeita. A parte difícil é ficar parado e assumir responsabilidade, algo que ela nunca faria. Ela queria uma plateia, eu dei um espelho. Eu sei como essa história soa dura, distante, talvez até fria, mas aqui está a realidade. Quando alguém te pede para rebaixar seu respeito próprio para provar seu amor, já acabou. Você não pode forçar um homem à fraqueza se ele já está em paz com te perder. Depois que ela saiu, o silêncio bateu diferente, não o tipo solitário, o tipo que parecia merecido. Pela primeira vez em meses o apartamento não parecia um argumento prestes a acontecer. Sem suspiros, sem palestras sobre energia, sem desculpas mornas, só ar e paz. Eu não procurei por ela, também não bloqueei. Não precisei. Bloquear alguém significa que você está tentando provar que superou, eu já tinha superado. Naquela primeira manhã eu acordei cedo, fiz café, abri todas as janelas. As plantas dela estavam morrendo, as canecas jogadas, materiais de arte espalhados. Eu não toquei em nada, ainda não. Só olhei e ri um pouco. A mulher que pregava liberdade não conseguia nem limpar a própria bagunça. Comecei a passar meu tempo fazendo o que deveria ter feito antes, vivendo como se ela não estivesse no comando da atmosfera. Eu voltei para a academia depois de meses sem ir por causa dos humores dela. O primeiro treino foi pesado, mas aquela dor foi melhor do que qualquer discussão já tinha sido. Os caras perceberam a mudança na hora. Meu melhor amigo Ryan apareceu naquele fim de semana com um pacote de 6 refrigerantes e disse: cara, você parece mais leve, como se tivesse largado 120 quilos de problemas. Eu ri. 120 talvez fosse generoso. Alguns amigos meus capotaram no sofá e virou um daqueles encontros aleatórios de madrugada que me lembraram como o normal realmente era. Em certo momento meu amigo Chris olhou ao redor e disse: cara, eu nunca quis dizer isso, mas ela sempre teve uma energia estranha. Ryan concordou sim, ela tinha aquela vibe como se achasse que era mais inteligente do que todo mundo, sempre falando como se tivesse descoberto a vida enquanto o resto de nós só existia. Eu dei uma risada. Você não está errado, ela costumava citar o colega de trabalho como se ele fosse algum profeta. Eu devia ter percebido que tudo ia desmoronar quando ela começou a chamar traição de autoexpressão. Chris riu tanto que quase derramou a bebida. Cara, eu juro, se uma garota algum dia me disser que quer explorar energia, eu troco meu número. Adiciona isso à lista, eu disse, junto com qualquer um que usa a palavra alinhamento sem ironia. Aquela noite ficamos acordados até 2 da manhã zoando toda a situação. Não era amargura, era clareza. Homens se curam com humor. Dissecamos os sinais vermelhos que eu ignorei, os discursos emocionais, os posts pseudo-profundos, a necessidade constante de validação. Foi como analisar um acidente de carro depois da poeira baixar. Ryan disse: você viu que estava vindo, certo? Sim,
eu disse me recostando, eu só ficava esperando que ela parasse de atuar tempo suficiente para ser real de novo. Ela nunca foi, ele disse, ela só ficou boa em fingir. Isso ficou na minha cabeça. Os dias seguintes foram tranquilos, mas não de um jeito ruim. Eu voltei a dormir a noite inteira de novo. Então, cerca de uma semana depois, recebi uma mensagem de um colega de trabalho com quem quase não falo. Ele disse: cara, não sei se você quer saber disso, mas vi a Cassandra em um bar na cobertura com um cara, pareciam bem próximos. Eu fiquei olhando para a tela uns 3 segundos antes de responder que bom para ela, finalmente encontrou alguém com quem debater monogamia. Larguei o celular e voltei ao meu trabalho. Foi isso. Sem raiva, sem suspiro profundo, só confirmação do que eu já sabia. Foi aí que percebi que eu tinha realmente me desligado. Existe um momento em que a pessoa que já teve poder sobre você vira só uma história que você já terminou de ler. Na manhã seguinte decidi limpar as coisas dela. Não foi um momento emocional, só prático. Empacotei os cadernos de desenho dela, a coleção estranha de cristais, as velas meio queimadas que cheiravam a floresta pegando fogo e todas as coisinhas que ela deixava espalhadas para ser notada. Deixei as caixas na casa da irmã dela sem nem tocar a campainha, só deixei na porta e fui embora. O carro parecia mais leve na volta. Mais tarde, enquanto eu terminava o jantar, meu celular vibrou. O nome dela apareceu na tela. Por um segundo eu só encarei, sem empolgação, sem nervosismo, só curiosidade, como assistir a um episódio repetido cujo final você já sabe. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Sim. A voz dela veio trêmula como alguém tentando não chorar. Steve, oi, podemos conversar? Eu me apoiei no balcão, calmo como sempre. Você parece desesperada, está tudo bem? Eu preciso te ver, ela disse fungando, por favor. Eu ouvi o medo na voz dela. Seja lá qual fantasia ela estava perseguindo, claramente não deu certo. Certo, eu disse mantendo o tom neutro, vem até aqui. Ela pareceu surpresa por eu ter aceitado tão fácil. Sério? Claro, eu disse, você queria liberdade, estou assumindo que isso faz parte dela. Ela tentou dizer mais alguma coisa, mas eu já tinha decidido como aquilo ia terminar. Eu não estava nervoso, não estava esperançoso, eu estava acabado. Quando desliguei, não pude evitar dar um leve sorriso. Claro que ela ligou. Elas sempre ligam quando a ilusão quebra. E enquanto eu limpava o balcão, me peguei pensando, não com raiva, mas com diversão, claro que ela ligou. 2 horas depois ouvi uma batida suave na porta. Eu abri e encontrei Cassandra parada ali usando um dos meus moletons antigos, aquele cinza desbotado que ela vivia roubando. O cabelo estava bagunçado, os olhos vermelhos, e ela não parecia nada com a espírito livre e radiante que tinha me deixado. Parecia menor, como se a realidade finalmente tivesse acertado o rosto dela. Oi, ela disse baixinho. Eu me apoiei no batente. Oi. Ela ficou ali por um momento, segurando as mangas como se esperasse um convite. Eu não me mexi. Eventualmente ela interpretou isso como permissão e entrou. O cheiro do meu apartamento atingiu ela primeiro, limpo, organizado, tranquilo. O mural que ela pintou tinha sumido, substituído por uma parede cinza lisa. Ela percebeu na hora. Você pintou por cima, disse suavemente. Sim, respondi, não combinava com a energia que eu queria. Ela recuou um pouco com isso. Sentamos em lados opostos do sofá, um cânion de silêncio entre nós. Finalmente ela falou, eu fiz besteira. Eu não respondi. Ela continuou, a voz falhando. Eu achei que estava fazendo a coisa certa, achei que precisava de espaço para me encontrar, mas tudo o que encontrei foi o Lucas. Eu perguntei e a cabeça dela levantou na hora. Isso não é justo. Tampouco foi o que você fez, eu disse calmamente. Ela suspirou, enterrando o rosto nas mãos. Steve, por favor, não faz essa coisa fria, só me escuta. Eu cruzei os braços e me recostei. Estou ouvindo. Ela respirou fundo, tremendo. Eu cometi um erro, achei que conseguiria lidar, que conseguiria separar emoções de experiência. Todo mundo fez parecer tão fácil, sabe, só explorar, sem culpa, mas não foi assim. Foi vazio, eu me senti vazia. E eu não disse nada, só observei ela tentando recolher os pedaços da própria vida. No meio da frase ela continuou falando, lágrimas caindo agora. É como se eu estivesse perseguindo algo que não existe quando percebi o que perdi já tinha ido embora. Sim, eu disse, é assim que perda costuma funcionar.
Ela fungou e limpou o rosto com a manga. Você não precisa ser sarcástico agora. Eu não estou sendo realista. Ela me olhou como se procurasse qualquer vestígio do cara que costumava acalmá-la quando ela desmoronava. Ela não ia encontrá-lo. Eu nem sei como dizer isso, ela sussurrou. Eu não queria que acontecesse, mas eu. Meu estômago apertou, mas minha expressão não mudou. Mas o quê? Ela hesitou tremendo. Eu estou grávida. O médico disse que estou com cerca de 5 semanas. Descobri há alguns dias. O quarto ficou em silêncio, completamente imóvel. Eu não me mexi, não falei, nem pisquei por alguns segundos. Depois apenas assenti devagar. E eu imagino que você não saiba de quem é. O lábio dela tremeu. Não. Eu fiquei olhando para ela, não com raiva, só esgotado. Então, na voz mais calma que consegui, eu disse, bem, a liberdade realmente vem com benefícios. O rosto dela desabou. Não diz isso. Por quê? É verdade, eu disse me levantando. Você quis liberdade e isso é o que veio junto, consequências. Você apostou tudo e agora está chocada que perdeu. Ela começou a chorar mais forte. Você não entende, Steve, eu achei que você fosse lutar por mim, eu achei que... Eu a interrompi. Você não pode lutar por alguém que se entregou sozinha. Ela olhou para cima devastada. Eu não me entreguei, eu só estava confusa. Não, eu disse firme. Você foi egoísta. Você queria opções. Queria segurança e caos ao mesmo tempo. E quando tudo explodiu você correu de volta para a única pessoa que ainda parecia estável. Eu achei que você me amasse, ela sussurrou. Eu amei, eu disse. Mas você matou aquela versão minha na noite em que pediu permissão para trair. Ela cobriu a boca chorando nas mãos. Você está sendo cruel. Eu balancei a cabeça. Não, só finalmente honesto. Ela se levantou como se fosse sair batendo a porta, mas hesitou, tremendo. Eu não sei o que fazer, ela disse baixinho. Eu não consigo fazer isso sozinha. Eu olhei direto nos olhos dela. Você queria independência, aqui está. Os soluços dela ecoaram pela sala silenciosa. Eu não me movi, não toquei nela, não ofereci consolo. Eu não estava sendo cruel, eu estava acabado. Depois de um minuto ela limpou as lágrimas, pegou a bolsa e caminhou até a porta. A mão dela ficou no puxador por um momento, como se esperasse que eu a impedisse. Eu não impedi. Quando finalmente saiu, ela sussurrou, me desculpa. Eu disse, sim, esteja desculpada comigo e consigo mesma. A porta fechou com um clique e o som durou mais do que ela jamais durou. Fiquei ali por um segundo respirando o silêncio, e dessa vez não parecia pesado, parecia merecido. Eu fui até a cozinha, servi um copo de água e olhei para as luzes da cidade lá fora. Tudo parecia mais claro agora, não mais brilhante, só mais limpo. Essa é a coisa sobre paz, você acha que ela virá suave, mas não vem, ela aparece depois que você remove tudo que a atrapalha. Eu me sentei de volta no sofá, encostei a cabeça na parede e deixei o silêncio me envolver. Ela tinha ido embora, talvez para sempre desta vez, e pela primeira vez isso não doeu, parecia certo. Porque paz não é de graça, ela só é caro bastante para que só o respeito próprio consiga comprar. Alguns dias depois da visita da Cassandra, achei que finalmente tinha acabado. O silêncio dominava, meus dias estavam calmos de novo. Então uma manhã acordei com uma mensagem enorme de um número desconhecido. Era a mãe dela. Como você pôde abandonar a Cassandra? Ela está desmoronando, você a empurrou para isso e agora finge que não é seu problema. Precisamos conversar e resolver isso como adultos. Eu encarei a mensagem por alguns segundos, meio irritado, meio curioso. Resolver o que exatamente? A bagunça que a filha dela criou depois de fazer uma palestra sobre liberdade? Ainda assim, por decência básica ou talvez curiosidade, eu respondi, tudo bem, quando e onde? Ela enviou o endereço, a casa da família. Eu devia saber que era uma emboscada na hora em que vi. Quando entrei o ambiente estava tão pesado que dava para engasgar. Cassandra estava lá sentada no sofá, menor do que nunca, olhos inchados de tanto chorar. A mãe dela estava de pé com os braços cruzados, o retrato da fúria justa. O pai estava sentado rígido na poltrona, silencioso mas claramente nada feliz. Steve, a mãe dela disse em tom duro, ainda bem que você veio, precisamos discutir o que você fez com nossa filha. Eu pisquei uma vez e sorri educadamente. Claro, vamos ouvir.
A mãe dela começou imediatamente, a voz tremendo de indignação. Você abandonou ela quando ela mais precisava, ela nos contou tudo. Como você a afastou, como se recusou a ajudar, como fez ela se sentir inútil e agora ela está grávida e sozinha. Eu olhei para Cassandra, que mantinha os olhos baixos, fingindo chorar ainda mais. A performance estava forte, digna de Oscar até. Senhora, eu disse calmamente, eu não abandonei ninguém. Sua filha fez uma série de escolhas, todas rotuladas como liberdade. Eu só parei de me voluntariar como treinador de vida dela. A mãe dela arfou, segurando o peito como se eu tivesse insultado a linhagem da família. Você é inacreditável, ela estava vulnerável. Eu levantei uma sobrancelha. Ela também era bem clara sobre não querer ser presa por regras antigas. Ela esqueceu de mencionar essa parte? O pai dela finalmente falou, voz firme. Steve, isso não ajuda. O ponto é que ela está grávida. Você não pode simplesmente ir embora. Eu peguei meu celular, destravei e coloquei na mesa de centro. Você tem razão, por isso quero garantir que estamos todos na mesma página. Rolei pelas mensagens, os textos dela sobre liberdade, exploração emocional, sobre como ela precisava ver outras pessoas para entender seu verdadeiro eu. Entreguei o celular ao pai dela. Essa é a versão de compromisso da sua filha. A sala ficou em silêncio. O rosto da mãe dela perdeu a cor enquanto o marido lia cada mensagem. Ele olhou para cima devagar, os olhos afiados de nojo. Cassandra, ele disse, voz baixa e fria, você mentiu para nós. O lábio inferior de Cassandra tremeu. Pai, não é assim, eu só estava. Não, ele cortou, você já se envergonhou o suficiente. A mãe dela virou contra ela. Você nos disse que Steve te abandonou, que ele te pressionou, que ele se recusou a te ajudar, nos fez acreditar que ele era cruel. Cassandra enfiou o rosto nas mãos, chorando mais, murmurando algo sobre má comunicação. Eu não disse nada, só fiquei ali assistindo a verdade reorganizar a sala. O pai dela balançou a cabeça, enojado. Você trouxe vergonha para esta família. A mãe dela sentou derrotada, pela primeira vez não a defendeu. O silêncio naquela sala era pesado, mas merecido. Depois de 1 minuto eu me levantei. Vocês queriam a verdade, eu disse baixinho, é assim que ela se parece, sem gritaria, sem saída dramática, só finalização calma. Peguei meu celular, assenti educadamente e saí. Quando fechei a porta atrás de mim, ainda pude ouvir a mãe dela dizendo: O que aconteceu com você, Cassandra? O que aconteceu? Eu não precisava ficar para ouvir a resposta, eu já sabia. 1 semana depois, recebi um envelope pelo correio, grosso, com aparência oficial. O remetente era uma agência de seguro. Abri e quase ri. Cassandra tinha me colocado como pai do bebê para a cobertura. Fiquei ali por um momento lendo os documentos. As datas nem batiam, ela deve ter achado que se jogasse meu nome na história eu me desesperaria e voltaria. Erro de principiante. Reuni todas as minhas provas, nossas mensagens de término, os textos dela sobre liberdade, o registro de que ela já tinha se mudado antes de dizer que estava grávida, além da estimativa do período de concepção da clínica, que ela tinha me mandado depois, e não coincidia comigo. Enviei tudo para a agência com uma nota curta, a linha do tempo não mente. 3 dias depois recebi um e-mail do seguro confirmando que tinham me removido dos papéis dela, já que não éramos parceiros e eu contestava a paternidade. Disseram que qualquer questão sobre a paternidade seria tratada depois que o bebê nascesse. Sem drama, sem complicação, só eficiência. Então veio a parte divertida, os pais dela descobriram. Não sei quem contou, mas recebi uma mensagem do pai dela dizendo: Desculpe você ter sido envolvido nisso, não sabíamos que ela te listou. Tradução: ela foi pega. Eu não respondi, não precisava, algumas coisas não merecem encerramento, só distância. Depois, Raya me ligou. Cara, soube da coisa do documento, você está bem? Perfeito, eu disse, aparentemente minha liberdade veio com menos consequências que a dela. Ele riu. Ela realmente tentou te prender, né? Sim, eu disse, mas você não pode prender alguém que já saiu da gaiola. Naquela noite sentei na varanda tomando café, olhando as luzes da cidade piscarem abaixo. Eu não estava com raiva, só acabado. Finalmente entendi o tipo de pessoa que Cassandra era, alguém que preferia reescrever a história do que admitir que ela arruinou tudo, alguém que queimaria cada ponte antes de admitir que foi quem acendeu o fogo. E é por isso que parei de olhar para trás. Essa foi a última vez que o nome dela apareceu na minha correspondência e, sinceramente, melhor carta que já devolvi.
Meses passaram depois daquela confusão, minha vida finalmente entrou no ritmo calmo que eu perseguia há anos. O trabalho estava tranquilo, até comecei a sair com alguém novo, uma mulher chamada Cara. Ela era centrada, engraçada e não falava como se tivesse acabado de ler uma thread de autoajuda sobre iluminação. Não era sério ainda, mas era real, normal, refrescante. Numa tarde de quinta-feira eu estava em um café perto do trabalho esperando a Cara, o lugar meio cheio, música suave, conversas baixas, aquele cheiro misto de café com chuva. Eu estava recostado mexendo nos e-mails quando ouvi uma voz atrás de mim dizer meu nome. Steve. Era suave, trêmula, familiar. Eu virei. Cassandra. Ela parecia destruída, do tipo destruída que tempo e arrependimento esculpem em alguém. O cabelo preso de qualquer jeito, olheiras profundas e uma barriga pequena, mas perceptível, sob um casaco grande. Por um segundo foi difícil conectar essa mulher quieta e cansada àquela que um dia andava por aí pregando sobre liberdade. Oi, eu disse calmo como sempre. Os lábios dela se abriram como se não soubesse o que falar. Uau, você está diferente. Eu me sinto diferente, respondi colocando o celular na mesa. Ela sentiu, desconfortável, segurando um copo de café para a viagem com as duas mãos. Posso sentar? Eu apontei para a cadeira à minha frente. Claro. Ela se sentou devagar, como se cada movimento fosse um esforço. Eu não esperava te encontrar, ela disse. Eu moro aqui, eu disse seco, não é exatamente uma reviravolta de roteiro. Ela deu uma risada fraca e depois suspirou. Você ainda é sarcástico. Sim, eu disse, ainda são também. Ela olhou para o copo, mexendo as mãos. Eu ouvi que você está saindo com alguém. Dei de ombros. Algo assim. O silêncio se esticou. Ela parecia exausta, não só fisicamente, mas emocionalmente, como se todos os discursos sobre liberdade finalmente tivessem queimado e ela estivesse segurando só as cinzas. Então ela disse baixinho, o Lucas foi embora. Eu não reagi. Quando? Assim que eu contei sobre o bebê, ela disse, a voz quebrando. Ele disse que não estava pronto para esse tipo de responsabilidade, mudou para outra cidade e bloqueou meu número. Eu me recostei, completamente indiferente. Surpreendente. Eu pensei que filósofos mente aberta fossem ótimos pais. Ela se encolheu. Por favor, não faz isso. Fazer o quê? Zombar? Eu já sei o quão feio isso parece. Eu assenti. Então pelo menos concordamos em alguma coisa. Ela respirou fundo, tremendo. Eu tenho pensado em tudo, o que aconteceu, o que eu disse, o que eu fiz. Você estava certo sobre tudo. Eu achei que liberdade significava fazer o que eu quisesse, achei que isso me faria sentir poderosa, mas só me fez sentir descartável. Eu não respondi, só tomei meu café. Eu sinto sua falta, ela disse, a voz trêmula. Eu sinto falta de como eu me sentia segura com você. Você foi a única pessoa que realmente se importou comigo. Eu fiquei olhando para ela por um momento e então disse, você quis liberdade, você conseguiu. Eu só escolhi paz. Ela piscou rápido, lágrimas acumulando. Eu sei que destruí tudo, mas não podemos recomeçar? Eu mudei, Steve, eu cresci, eu entendo agora, podemos criar esse bebê juntos, ela disse, passando a mão na barriga. Eu me inclinei levemente. Você dizia isso toda vez que ultrapassava um limite. Você não cresce quebrando as pessoas que te amaram, você cresce enfrentando o que você fez sem pedir para elas te reconstruírem. Continuei. E eu absolutamente não vou criar o filho de outro homem. Ela começou a chorar abertamente agora, tentando esconder com as mãos. Você não está falando sério, você sempre se importou, eu sei que ainda se importa. Eu me importo, eu disse calmamente, mas se importar não significa limpar a sua bagunça. A voz dela falhou. Você realmente não vai me perdoar? Eu balancei a cabeça. Você não precisa de perdão, você precisa de responsabilidade, coisas muito diferentes. Ela tentou alcançar minha mão, mas eu a retirei antes que ela tocasse. Não faz isso, parece performático. Eu devolvi as palavras dela por um segundo. Ela apenas ficou ali, os ombros tremendo, o rímel borrado, sussurrando algo sobre nunca ter imaginado que terminaria assim. Eu me levantei, peguei minha jaqueta e deixei algumas notas na mesa pelo meu café. Ela olhou para mim com olhos grandes e desesperados. Por favor, Steve, só fala comigo, não vá embora de novo.
Eu olhei para ela, essa mulher que um dia achou que era iluminada demais para compromisso, sábia demais para limites, livre demais para consequências, e eu disse, você foi embora primeiro, eu só parei de seguir. Então virei e saí. Não olhei para trás, não esperei resposta, não precisei. Saí daquele café para a luz da tarde me sentindo mais leve do que nunca. Eu não precisava de encerramento, eu já tinha. Ele veio no momento em que parei de confundir paciência com autonegligência. Mais tarde naquela noite, Cara me mandou mensagem. Ainda vale o jantar? Eu sorri. Sim, estou a caminho. Quando eu fui embora, vi Cassandra pela janela do café, ainda sentada ali com a cabeça nas mãos, o mundo ao redor continuando enquanto ela permanecia presa. Não era satisfatório, não era triste, era só a realidade alcançando ela. Ela achou que liberdade significava sem regras. Eu sabia que significava sem respeito. E entre as duas, eu escolho paz todas as vezes.